Se você está pensando em comprar o iPhone 17, vale a pena conhecer tudo o que esse celular entrega antes de gastar esse dinheiro. Neste vídeo, você vai descobrir os pontos que realmente fazem diferença, os detalhes que podem decepcionar e, principalmente, para quem esse modelo faz sentido hoje. Então fica até o final, porque também vou comentar situações em que talvez seja melhor escolher outro iPhone ou até mesmo concorrente. E já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição, junto com o melhor preço do iPhone 17, caso você decida comprar depois de assistir ao vídeo. Quando a Apple lançou o iPhone 17, muita gente ficou curiosa para saber se finalmente era uma atualização que fazia sentido ou se era apenas mais um lançamento parecido com o modelo anterior. Afinal, essa é uma dúvida que aparece praticamente todos os anos. Só que agora, o cenário mudou um pouco, principalmente porque o mercado ficou ainda mais competitivo e existem várias opções excelentes tanto da própria Apple quanto de outras marcas. Por isso, antes de olhar apenas para a ficha de especificações ou para as novidades que aparecem na apresentação da empresa, vale muito mais a pena entender como esse celular se comporta nas situações que realmente importam para quem vai usar durante vários anos. E uma das primeiras coisas que chama atenção é o design. A Apple não costuma fazer mudanças radicais de um ano para o outro. Então, para quem já acompanha a marca, vai perceber que a identidade continua muito parecida. Mesmo assim, existem alguns ajustes que deixam o visual mais moderno e agradável. As bordas continuam bem finas, a construção passa aquela sensação de produto premium e o acabamento segue entre os melhores do mercado. É o tipo de celular que transmite qualidade logo no primeiro contato, tanto pelo material utilizado quanto pelo cuidado nos detalhes. Além da aparência, outro ponto positivo é o tamanho. O iPhone 17 continua sendo uma ótima escolha para quem prefere um celular confortável de segurar. Hoje em dia, existem muitos modelos enormes e nem todo mundo gosta disso. Ter um celular que cabe facilmente no bolso e pode ser usado com uma mão acaba fazendo bastante diferença para muita gente. Depois do visual, chegam um dos pontos que normalmente mais despertam interesse, que é a tela. A Apple manteve uma tela de excelente qualidade, com brilho muito forte, cores bonitas e ótima definição. Isso significa que assistir vídeos, navegar pelas redes sociais, jogar ou simplesmente ler notícias fica muito agradável. Outro detalhe importante é que a tela continua oferecendo uma experiência bastante fluida durante a navegação. As animações ficam suaves, abrir aplicativos passa aquela sensação de rapidez e praticamente tudo responde de forma muito agradável. Esse talvez seja um dos detalhes que quem nunca usou o iPhone acaba percebendo logo nos primeiros dias. Não é apenas uma questão de velocidade, é a forma como tudo parece funcionar de maneira bem integrada. Falando em rapidez, não dá para ignorar o desempenho. O processador utilizado no iPhone 17 continua entre os mais rápidos disponíveis em um celular. Na prática, isso significa que abrir vários aplicativos, alternar entre eles, editar vídeos, jogar títulos pesados e utilizar ferramentas com inteligência artificial sem dificuldades. Mesmo quem pretende ficar vários anos com esse modelo provavelmente não vai sentir falta de potência tão cedo. A Apple costuma oferecer muitos anos de atualizações. Isso acaba aumentando bastante a vida útil do celular. Aliás, esse é um dos principais motivos que fazem tanta gente continuar escolhendo um iPhone. Não é apenas pelo desempenho do momento, mas pela expectativa de continuar recebendo novidades durante bastante tempo. E isso leva diretamente para outro assunto importante, que é o sistema. O iOS continua sendo um dos maiores diferenciais da Apple, que já possui outros produtos da marca, como o Mac, iPad, Apple Watch ou AirPods, acaba aproveitando uma integração muito interessante. Receber ligações do computador, copiar um texto em um equipamento e colar em outro, compartilhar arquivos rapidamente e sincronizar fotos quase instantaneamente são pequenos detalhes que, juntos, deixam tudo muito mais prático. Agora, mesmo para quem nunca teve nenhum produto da Apple, o sistema continua sendo bastante simples de aprender. Os menus são organizados e dificilmente você ficará perdido procurando alguma função. Claro que isso não significa que o iOS seja perfeito. Existem pessoas que preferem a liberdade oferecida pelo Android, principalmente quando gostam de personalizar praticamente tudo no celular. Então isso continua sendo um ponto que depende muito do gosto de cada pessoa. Enquanto algumas valorizam o sistema mais fechado, outras preferem ter mais opções de configuração. Nenhuma escolha está errada. O importante é entender qual estilo combina mais com você. Agora vamos falar de um assunto que costuma pesar bastante na decisão de compra: as câmeras. Quando alguém compra um iPhone, normalmente já espera encontrar fotos de ótima qualidade. E o iPhone 17 continua entregando exatamente isso.
As imagens apresentam cores equilibradas, boa definição e um processamento muito consistente. O interessante é que a Apple normalmente busca deixar as fotos naturais, sem exagerar na saturação ou transformar completamente a cena. Isso faz bastante diferença porque muitas pessoas preferem publicar as fotos praticamente sem edição. Outro ponto que merece destaque é a velocidade para capturar uma imagem. Você pega o celular, abre a câmera e consegue fotografar rapidamente. Parece um detalhe pequeno, mas faz diferença quando surge aquele momento inesperado que você não quer perder. Na gravação de vídeos, o iPhone continua sendo uma das maiores referências de mercado. A estabilização funciona muito bem, a qualidade impressiona e existe uma consistência muito grande entre as câmeras. Quem grava conteúdos para redes sociais, YouTube, TikTok ou Instagram, provavelmente vai gostar bastante do resultado. Inclusive, não é por acaso que muitos criadores de conteúdo continuam usando um iPhone como câmera principal para gravar vídeos. Mas isso não significa que ele seja perfeito. Hoje, existem celulares Android que conseguem entregar resultados muito próximos, principalmente nos modelos mais avançados. Então a diferença já não é tão grande quanto era alguns anos atrás. Mas ainda assim, quando o assunto é gravar vídeos de maneira simples e obter um resultado muito bonito, o iPhone continua ocupando uma posição muito forte. Depois das câmeras, chega outro assunto que costuma gerar bastante discussão, que é a bateria. Durante muito tempo, esse foi um dos pontos mais criticados nos iPhones. Felizmente, isso mudou bastante nas últimas gerações. O iPhone 17 consegue oferecer uma autonomia interessante para a maioria das pessoas. Se você utiliza redes sociais, responde mensagens, assiste vídeos, navega na internet e tira algumas fotos ao longo do dia, dificilmente ficará procurando uma tomada no meio da tarde. Obviamente, quem passa várias horas jogando, gravando os vídeos em alta resolução ou utilizando aplicativos muito pesados, vai gastar mais bateria. Isso acontece em qualquer celular. Mesmo assim, a eficiência do processador ajuda bastante no consumo de energia, fazendo com que o conjunto funcione de maneira equilibrada. Outro detalhe importante é que o carregamento continua sendo um ponto onde alguns concorrentes acabam levando vantagem. Existem celulares Android que conseguem carregar completamente em um tempo muito menor. Se velocidade de carregamento é algo muito importante para você, vale considerar esse detalhe antes da compra. Por outro lado, muitas pessoas carregam o celular durante a noite, então essa diferença acaba tendo pouco impacto na rotina. Outro fator que merece atenção é o armazenamento. As fotos ocupam cada vez mais espaço, os vídeos estão maiores e os aplicativos ficaram mais pesados e os jogos também cresceram bastante. Por isso, vale pensar com calma antes de escolher a capacidade de armazenamento. Comprar um modelo muito pequeno pode gerar dor de cabeça depois de algum tempo, principalmente se você pretende ficar vários anos com o mesmo celular. E já que estamos falando de investimento, também precisamos conversar sobre o preço. Esse costuma ser o maior obstáculo para muita gente. O iPhone 17 não está entre os celulares mais baratos e dificilmente ficará barato tão cedo. Ao mesmo tempo, existe um fator interessante. Os iPhones normalmente mantêm um valor de revenda melhor do que muitos concorrentes. Então, quando chegar a hora de trocar de celular no futuro, a perda costuma ser menor em comparação com diversos modelos Androids da mesma categoria. Claro que isso não elimina o investimento inicial, mas ajuda a entender por que tantas pessoas enxergam o iPhone como uma compra de longo prazo. Até aqui, deu para perceber que o iPhone 17 tem muitos pontos fortes, mas também algumas limitações que não podem ser ignoradas. É justamente por isso que chega uma parte muito importante deste vídeo, entender para que ele realmente faz sentido. Se vocês sabem de um iPhone mais antigo, como um iPhone 12, 13 ou até o modelo anterior, a mudança tende a ser bem interessante. Além do ganho de velocidade, você percebe melhorias na tela, nas câmeras, na bateria e ainda ganha vários anos de atualizações pela frente. Nesse cenário, a troca costuma fazer bastante sentido. Agora, a situação muda um pouco se você já possui um iPhone 16. Nesse caso, as diferenças existem, mas são menores. Dependendo do seu objetivo, talvez seja mais inteligente esperar mais uma geração antes de trocar de celular. Isso vale principalmente se o seu iPhone atual ainda está funcionando muito bem. Também vale pensar em quem está saindo do Android. Essa é uma decisão que desperta muita curiosidade porque muita gente quer experimentar o ecossistema da Apple depois de vários anos usando outras marcas. A adaptação normalmente acontece de forma tranquila. Algumas funções ficam em lugares diferentes, alguns aplicativos funcionam de outra maneira e existe um pequeno período até você se acostumar. Depois disso, a experiência costuma ser bastante simples. Ao mesmo tempo, vale lembrar que a troca de sistema também significa abrir mão de algumas funções que existem no Android e aprender uma forma diferente de usar o celular. Então não existe um vencedor absoluto.
Tudo depende do que você procura. Outro detalhe importante envolve a durabilidade. Uma característica que faz os iPhones continuarem tão populares é justamente o tempo que eles permanecem atualizados. Enquanto alguns celulares deixam de receber novidades poucos anos depois do lançamento, a Apple costuma manter seus produtos atualizados durante bastante tempo. Isso faz diferença porque ninguém gosta da ideia de investir um valor alto e perceber que poucos anos depois o celular já ficou para trás. Além disso, os aplicativos normalmente continuam funcionando muito bem por bastante tempo nos iPhones. Isso aumenta ainda mais a sensação de que o investimento acaba sendo aproveitado durante vários anos. Agora existe outro ponto que pouca gente comenta antes da compra. Os acessórios da Apple normalmente também custam mais caro. Capinhas oficiais, carregadores, acessórios MagSafe e outros produtos costumam ter preços elevados. Felizmente, hoje existem diversas opções de outras marcas que oferecem boa qualidade por valores bem menores, mas ainda assim é um gasto que vale colocar na conta. Outro fator que merece atenção é o armazenamento em nuvem. Quem tira muitas fotos e grava muitos vídeos pode acabar precisando contratar um plano do iCloud para guardar todos os arquivos. Isso não é obrigatório, mas acaba acontecendo com bastante frequência conforme o espaço interno vai ficando cheio. Se você nunca pensou nisso antes, é um detalhe importante porque representa um custo que pode aparecer ao longo do tempo. Enquanto isso, existe uma vantagem que continua sendo um diferencial da Apple: o suporte oferecido pela empresa e a quantidade de assistências autorizadas que ajudam bastante quando acontece algum problema. Encontrar acessórios compatíveis também costuma ser muito fácil justamente pela enorme popularidade da linha iPhone. Falando em popularidade, também existe um motivo para tantas pessoas continuarem escolhendo um iPhone, mesmo com todas as opções excelentes no mercado. Não é apenas pela marca, é pelo conjunto. Quando você junta desempenho, qualidade da tela, boas câmeras, acabamento premium, sistema atualizado durante muitos anos, integração entre dispositivos e um bom valor de revenda, acaba entendendo por que ele continua sendo uma das principais escolhas na categoria premium. Ao mesmo tempo, isso não significa que ele seja automaticamente a melhor compra para todo mundo. Hoje, existem celulares Android que oferecem carregamento muito mais rápido, bateria maiores, zoom mais avançados e até recursos que o iPhone ainda não possui. Em alguns casos, esses concorrentes também aparecem por preços menores, principalmente durante promoções. Por isso, comparar apenas o nome da marca pode levar a uma decisão equivocada. O ideal é pensar no que realmente faz diferença para você. Se a prioridade é gravar vídeos com excelente qualidade, ter um sistema atualizado durante bastante tempo e um celular que continua rápido mesmo depois de alguns anos, o iPhone 17 entrega tudo isso com bastante competência. Por outro lado, se o foco é gastar menos ou conseguir alguns recursos específicos que aparecem em concorrentes da mesma faixa de preço, vale pesquisar outras opções antes de fechar a compra. Uma dica importante é acompanhar promoções. O preço do iPhone costuma variar bastante ao longo do ano. Em alguns períodos aparecem descontos interessantes que deixam a compra muito mais vantajosa. Então, se você não tem pressa, esperar uma boa oferta pode fazer bastante diferença no valor final. Inclusive, justamente para facilitar isso, eu deixei o link com o melhor preço atualizado na descrição desse vídeo. Assim você consegue conferir quanto ele está custando hoje, sem precisar perder tempo procurando em várias lojas diferentes. E aproveite também para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá eu compartilho promoções, ofertas e várias oportunidades que aparecem durante a semana. O link também está na descrição. Chegando ao final, fica a pergunta mais importante de todas. Afinal, o iPhone 17 vale a pena? A resposta é sim, mas depende da sua situação. Se você procura um celular premium, que é muitos anos de atualizações, faz questão de ótimas câmeras, excelente desempenho, uma tela muito bonita e um sistema que continua rápido, mesmo depois de bastante tempo, o iPhone 17 é uma compra que faz bastante sentido. Agora, se você já possui um iPhone muito recente, talvez o ganho não seja suficiente para justificar uma troca agora. Da mesma forma, se o orçamento está apertado, existem outros celulares que podem entregar uma experiência excelente por um valor menor. O mais importante é fazer uma compra consciente e escolher um celular que combine com o que você realmente procura, em vez de decidir apenas pelo lançamento mais novo. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor os pontos positivos e negativos do iPhone 17, deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo vídeos completos como este. Também aproveita para escrever aqui nos comentários uma coisa: você compraria o iPhone 17 ou escolheria outro modelo?
Quero muito saber a sua opinião. E se você gosta de conteúdo sobre celulares, notebooks, tablets e tudo que envolve tecnologia, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.